Ô, Marília, mas tem uma verdade, você tem dúvida, né? O Dorival é o maior responsável, né? O que foi feito ontem foi um negócio ridículo e a coletiva ontem foi um desastre, né? Ele até se traiu e falou assim: foge até do entendimento, não só a goleada de 5-0, como o fato de ter jogado 745 mil jogos no Campeonato Brasileiro fora de casa e não ter feito nenhuma vitória, né? Não ter conseguido nenhuma vitória. A única vez que isso aconteceu no Campeonato Brasileiro, quem conseguiu foi essa proeza, foi o América em 2016, e na ocasião o América caiu, inclusive. Última vez que o time não ganhou nenhum jogo no campeonato inteiro fora de casa. Agora, você ressaltou um ponto, né? É, pô, tem o técnico, o auxiliar, o preparador físico, a diretoria, 27 jogadores. Tem que dividir um pouquinho a responsa também, né? Sim, acho que ele é o principal responsável. Acho que, de forma humana, ele também é trazido por um ambiente festivo. Então, enquanto ele dá treino, ele grava depoimento para um documentário. Enquanto ele dá treino, está faltando um que está dando uma entrevista. O presidente renova o contrato dos jogadores. Eu imagino que com o aval dele, assim, mas anuncia para todo mundo. Podia até ter uma negociação, podia até estar faltando só a assinatura. Não, não é. Acho que é uma sucessão de festividade. Sabe quando a gente engata o último mês de aula? Ah, Sim. despedida do fulano, ah, é despedida do ciclano, ah, aniversário do não sei quem. Acho um pouquinho demais. Tirando as férias antecipadas para a cirurgia do Caleri, o resto eu acho um pouco demais. Porque o ano não acabou. E não é o ano não acabou porque o São Paulo precisa levar a sério as 38 finais, essa chatice de pontos corridos. É porque São Paulo olha para a tabela, tinha ali uns 3 ou 4 compromissos que o São Paulo tinha que dar uma satisfação para a sua torcida. E esse do Palmeiras é um deles. E ele não. A frase foge ao entendimento, ela é um atestado que eu não acho que fuja ao entendimento deles, mas passa para o torcedor, passa para o crítico, passa para os mais. Passa para os flamenguistas que estão ouvindo, tá vendo? Ó, a gente até que tem acertado ano passado. Porque é uma coisa tão óbvia. Talvez, sabe o que falte para essa quantidade de pessoas que você falou? Além, sem ser corporativista, do mínimo contato com a imprensa, que eles não têm mais, a não ser esse ping-pong em coletiva de imprensa, que é pouco, é arquibancada. Esse caso não sabe o que é arquibancada. Eu duvido que um dos. Quantos milhões foram no Morumbi esse ano? 1,5 milhão, sei lá. A segunda Desses maior média de torcedores público já do sabe. Brasil, né? Não, mas somados, o público não chegou a um Mais de milhão um e milhão meio? de torcedores. É, desse 1 milhão de pessoas que saiu de casa, comprou ingresso e foi ver o São Paulo no Morumbi, que não soubesse que ontem não dava para brincar de jogar futebol. Que é pega na bola, chuta para lateral. Pega a bola, chuta para lateral. Pega a bola, chuta para cima. O São Paulo jogava pelo empate ontem para terminar o ano tranquilamente, sem nenhum arranhãozinho. Porque a coisa de jogar mal fora de casa, ela é do Dorival, ela é do Rogério, ela é do Crespo, ela é do Diniz. Assim como o Corinthians, o São Paulo joga mal fora de casa há bastante tempo. Talvez o jogo com o Flamengo, que da final da Copa do Brasil, mascare isso. Mas na Sul-Americana foi assim, na Copa do Brasil, tirando o esporte, foi assim. Então, se não tivesse esse 5-0, agora o São Paulo não está mais de férias. E não é porque vai ser rebaixado, é porque ficou muito feio. Agora, ou contra o Atlético Paranaense, ou contra o Fluminense, em algum desses jogos, o São Paulo vai ter que dar uma respostinha. Ou os próprios jogadores, que não estão em vestibular para 2024, mas o um mínimo de respeito para a torcida que continua indo lá. A faixa é do clube e da torcida. Esses jogadores precisam dar um pouquinho mais. E acho de verdade que esse clima de festa do São Paulo, ele pode até existir. O São Paulo tem que ganhar dinheiro e digerir com muita calma esse título da Copa do Brasil. Não acho que tem que virar a página rapidamente, como o Flamengo quis virar no ano passado, que para o Flamengo a Copa do Brasil é só mais uma e a Libertadores é só mais uma. Não acho isso. Mas pode ser com um pouquinho mais de parcimônia de forma pública. Grava o documentário. Dá uma folga aqui, outra folga ali. Só não precisa mostrar para todo mundo que não está mais nem aí para um campeonato. Porque aí, de fato, o torcedor não é palhaço, como diz um amigo meu. O Arnaldo, e aí chega nesse ponto da Marília é importante. Bom, agora acabaram as férias, né? Não tem como continuar as férias do São Paulo.
Agora não vai ter documentário, agora não vai ter churrasco, agora não vai ter comemoração de 1 mês e 2 horas que foi campeão. Agora a coisa muda porque tá todo mundo debaixo da lupa, né? Não acho. Eu acho que tem coisas irreversíveis já. A cirurgia do Caleri foi definida praticamente à revelia, precipitadamente. Não precisava ser agora. Foi feita. Ele não joga mais esse ano. A destruição do gramado principal do centro de treinamento para reforma para o ano que vem já foi feita também. Não dá Isso para aí não tem plantar de dúvida. novo. A destruição do vestiário principal do CT, também para reforma para o ano que vem, também já foi feita. O documentário já está sendo gravado e tem data de lançamento. Então tem coisas que não dá para voltar atrás, Tirone. A renovação do Alisson não dá para voltar atrás, viu, Tirone? A renovação do Rafinha também não. Então são coisas que, em tese, antecipando o planejamento para a temporada 2024, foram feitas de uma forma muito... não é nem precipitada a palavra. Uma forma pouco estratégica, né? E acho que o conforto de saber que no Morumbi a torcida arranca pontos no grito e os jogadores têm a mobilização que o Júlio falou automática, porque eles olham lá para 45 mil, 50 mil todas as vezes, e fato jogam no Morumbi para a Vera todos os jogos, fazem com que o São Paulo não vai ter risco aqui de cair lá. Para mim, portanto, como as coisas estão todas em andamento, e agora ainda tem o agravante da lesão do Lucas, da minha manchete, o São Paulo vai ter que ganhar pontos sem o Lucas e o Caleri, vejam só, né? Sem o Lucas e o Caleri, faltam alguns pontos sem o Lucas e o Caleri. Para mim, a questão vai ficar muito no colo do técnico do São Paulo, Dorival Júnior. A resposta vai ter que partir dele. Se ele vai conseguir uma vitória fora de casa, a primeira no campeonato, se o time vai mudar a forma de jogar, se o time vai ter concentração nos jogos, mesmo sem vestiário, com documentário e tal, está muito no comando técnico do São Paulo. Estava tudo favorável. O Dorival só não podia fazer uma coisa: perder um clássico de goleada como perdeu. Se ele perdesse do Palmeiras, o duelo com o Abel, 2-0, 2-1, 3-1, ninguém estaria falando absolutamente nada. Mas foi 5-0 a pior derrota do São Paulo nesse clássico em todos os tempos. Eu ouço tudo isso. Rapidinho, Tirone. Eu ouço tudo isso que vocês estão falando atentamente. Eu acho bem legal mesmo, porque são pontos de vista bem interessantes e que demonstram também a sensação de boa parte dos torcedores. E eu fico pensando assim no big picture, né? Como gosta de dizer o nosso Vitão Guedes, da família, gosta sempre de usar assim, anglicismos e tal. Primeiro, que eu acho que o Palmeiras teve muito a ver com a goleada de ontem. E a gente está aqui há 20 minutos falando do programa e a gente parece que só o São Paulo jogou e o Palmeiras, como disse o Arnaldo, acertou. O Abel mudou o time, nem sou tão apaixonado assim pelos 3 zagueiros do Abel, mas como ele disse ser na entrevista coletiva de ontem, né? Mas o Palmeiras jogou muito bem. E isso é importante, não é irrelevante. Não é que o São Paulo perdeu de ninguém. E até respondo ainda a pergunta que eu não respondi ainda. Acho que o Palmeiras vai ser muito mais impactado por essa goleada, porque o Palmeiras estava numa espécie de marasmo ali, de final de temporada, de ano em que não ganhou nada, ainda que tenha vencido algumas coisas lá no começo, e eu acho que o Palmeiras dá uma bela de uma empurrada aí para essa sequência final de Campeonato Brasileiro. No mínimo, favorito para ser vice-campeão. No mínimo, favorito para ser vice-campeão. Virou Palmeiras, que outro dia aí estava quase sendo cuspido do G4, né? Depois daquelas derrotas seguidas. Então essa é uma coisa. A outra, eu me pergunto assim, se a gente não exagera. Porque se você perguntar para o torcedor de São Paulo, friamente, o que você prefere? Ser campeão da Copa do Brasil e apanhar de 5 do Palmeiras, ou nenhuma das duas coisas, qual vai ser a resposta? É que eu acho que não está nem não no mesmo precisa ter as degrau duas essa coisas, resposta. né, Júlio? Não precisa Tudo bem, mas vamos imaginar que tenha. A comparação que me fizeram assim, o Palmeiras ganhou do São Paulo de 4-0 na era Tele, antes do Tele ganhar os títulos da Libertadores e tudo mais. Sim, agora você 92, tem um ano, não caiu, né? O primeiro ano razoável para o torcedor São Paulino em todos os últimos tempos.
e aí você acaba o ano com 5-0 pro Palmeiras? Convenhamos. É só não fazer tanta ó, besteira. Só né? para ajudar no debate, rapidinho, tem uma outra pergunta a se fazer. Vamos supor que termine o ano, o Palmeiras seja vice-campeão brasileiro. Vai chegar lá no fim do ano, seja 9 de dezembro. O Palmeiras é vice-campeão brasileiro. O São Paulo fica lá em 10º lugar. E aí a gente vai olhar e falar assim, putz, quem é que teve o ano bom? O Palmeiras ou o São Paulo? Não tem nem São discussão Paulo, quem isso, ganhou o na título minha foi o São opinião. Paulo. Sem É o dúvida. São Paulo. Título inédito, assim. título grande. Não Claro, foi uma Sul-Americana claro. ali Aí perdida. eu acho que não tem discussão. Título inédito, grande em cima dos rivais. O meu ponto é o seguinte: eu entendo que hoje, dia seguinte do 5-0, a ferida esteja muito aberta. Mas eu acho que daqui 6 meses, daqui 2 meses, daqui 3 meses, não tá nem na mesma conversa. Não tem um mas. O São Paulo foi campeão da Copa do Brasil lá, mas, puxa, acabou o ano perdendo 5-0 do Palmeiras. Acho que não tem nem esse mas. Eu acho que esse mas só existe hoje. Eu acho, eu entendo a análise um bom de vocês, raciocínio esse. a análise de vocês, a culpa do Dorival pela goleada, tá tudo certo e tal, mas eu acho um absurdo, assim, o técnico, ele é contratado para ganhar títulos, para fazer um bom trabalho. Sim. Você entendeu o paralelo que eu fiz com o Nelsinho? Eu entendi, porque mas eu não sei porque se eu tô o ano de concordando com ele. 98, o ano de 98 para o São Paulo é o ano do título paulista em cima do Corinthians. Só que Sim. ninguém lembra do Nelsinho. O ano de 98 do Nelsinho é o ano que ele perdeu de 7 da Portuguesa. Você entende? Eu acho que... Eu concordo com a sua análise. Mas eu acho que no futuro, o ano de 2023 não vai ser o ano do 5-0. Vai ser o ano da Copa do Brasil. Isso, eu acho. Eu acho. O Dorival não vai ser marcado pelo 7. Pro São Paulo, sim. Pro técnico, eu não sei. Pro São Paulo, sim. Pro técnico, eu não sei. Essa mas a nossa eu acho distinção que aqui. Acho até porque cabe a nós, como imprensa, separar um pouco as coisas. Assim, o técnico, concluindo o que eu estava falando antes, o técnico ele é contratado, lógico, para ganhar títulos. No Brasil é assim, em muitos lugares para formar algo, né, para formatar algo. Quanto mais isso aconteça, melhor. Quer dizer que a gente está tratando melhor o esporte, a própria indústria, né? A gente está melhorando o nível da indústria. Mas tudo bem, o técnico é contratado lá para ganhar campeonato. E não é fácil ganhar campeonato. E a gente viu pelo que aconteceu com o próprio Flamengo, né? Nas últimas 5 temporadas, 19, 20, 21, 22, 23, nessas 5 temporadas do Flamengo, que não basta ter os melhores jogadores e contratar os melhores jogadores, quer dizer, tem uma conjunção de coisas que precisam acontecer para que o título chegue. E o técnico é uma peça mais ou menos importante, mas ele é uma peça com sua importância para que isso aconteça. O cara é contratado para isso. E esse objetivo final, eu acho que ele está muito distante do passo a passo que leva a isso ou depois disso. E esse 5-0 é um passo perto de um negócio, passo para trás, um passo em falso, uma queda, a gente pode chamar do que a gente quiser, mas eu acho muito pequeno perto do tamanho do que o Dorival representou para o São Paulo. E idem para o Flamengo no ano passado. O Flamengo ainda pior, né? Porque no Flamengo não foi nem um 5-0, foi tipo, joga mal. Joga mal, então não renova. Num garbage time títulos, total da temporada. Isso. Sim, acho que você tem razão nesse ponto também, porque são coisas... É o mesmo personagem, mas em tese incomparáveis. Primeiro foram 2 títulos e não teve 5-0 para ninguém o ano passado, né? A questão é o que eu acho que é a goleada, o fracasso absurdo como visitante, nenhuma vitória fora de casa no campeonato. As partidas ruins como visitantes na Europa, na Europa ali está aqui atrás. Na Copa Sul-Americana, como a Maria lembrou hoje de tarde, né? Contra a LDU, aliás, partida muito parecida com a partida do Palmeiras, os mesmos erros táticos cometidos pelo Dorival, na minha vilões. Opinião. E o mesmo vilão. Exatamente. Rafinha, né? Exatamente. É isso mesmo. Atropelado, né? São Lourenço também, São Paulo jogou muito mal. Eles colocam uma lupa no trabalho da comissão técnica no seguinte sentido: a Copa do Brasil foi a exceção e o resto foi a regra, né? Porque se você colocar... Claro que um título passando por Palmeiras, Corinthians e Flamengo incontestável, sendo melhor do que os 3 nos duelos,
tem um peso gigantesco, absurdo, mas foi um recorte da temporada, desde que ele chegou, né? Então, eu acho que a goleada coloca um ponto de atenção sobre o futuro dele como técnico de São Paulo. Se aquilo foi a exceção ou é a regra, né? Acho que a questão do Flamengo mais distorcida, porque deu para perceber com algum conforto que os melhores momentos dele no Flamengo foram bem superiores aos piores. No São Paulo, se você colocar na balança, tem muito momento ruim, né? E um 5-0 histórico nas costas, né?